Será que Deus vai me amar mesmo eu sendo lésbica? Possivelmente, se você se descobriu agora, se você está se descobrindo a sua homossexualidade, né? Você é uma mulher que está se descobrindo bi ou lésbica, você deve viver esse conflito interno. Talvez até mesmo nem oração você consegue fazer mais. Eu fui uma pessoa que passei por isso, eu tive esses conflitos internos e eu vou compartilhar com vocês algumas situações na qual eu entendi que Deus fala com a gente independente de que nós somos e que nós crescemos com que a sociedade, com que as pessoas, com que a família da gente normalmente falava. Porém, antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo e até mesmo ativar essas notificações. Dessa forma, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e entrega para outras pessoas que talvez precisam ouvir a mesma mensagem que você. Quando eu era mais nova, né, eu tive vários processos, eu passei por vários processos de autoconhecimento, de entender o que eu estava sentindo e aceitar. Porém, por muito tempo eu vivi conflitos internos. Eu não entendia isso, eu vivia ansiosa, eu não conseguia me permitir sentir esse sentimento. Eu achava que eu estava com algo errado dentro de mim. O tempo se passou, momentos vieram, pessoas, sentimentos, né, foram surgindo cada vez mais forte. Desde pequeno, desde criança, eu sentia isso dentro de mim. Porém, eu nunca tive coragem de me assumir, de falar com outras pessoas quem eu realmente era. Até que chegou um momento que eu conversando com meu pai foi o meu melhor amigo e ele falou comigo: olha, as pessoas não vão saber desde que você não sinta coragem ou vontade de falar. Ele chegou em mim, perguntou e eu me assumi com ele. Se passou o tempo, meu pai se tornou a pessoa mais incrível da minha vida, o meu melhor amigo também. Porém, em algum momento, né, infelizmente foi o momento dele partir. Quando ele partiu, eu me senti sem chão. Eu não tinha mais vontade de viver, eu não tinha mais desejo pela vida, sabe? Porque a única pessoa na qual eu conseguia falar sobre isso tinha partido. Desde então, eu tentava caçar formas de ver sentido novamente. E eu tenho uma irmã mais velha, né? E essa irmã minha mais velha, eu sou apaixonada com ela, eu sou extremamente apaixonada com ela. E eu sempre tive vontade de ter um sobrinho dela. E ela falava assim que não poderia, os médicos já tinham dito que ela não poderia ter filhos, devido a vários problemas de saúde, etc, né, com ela. Se passou algum tempo, eu determinei que eu não tinha mais sentido de estar aqui. E eu tive vontade de tirar a minha própria vida. Com isso, eu peguei e comecei a despedir dos meus amigos e tal. Eu tive uma depressão bem funda. Eu cheguei a pesar 45 quilos. Então, assim, eu estava extremamente magra, né, com aquilo. Tudo que estava acontecendo. E aí eu peguei despedindo dos meus amigos. E eu ficava me perguntando: Deus, por que a minha irmã não pode ter filho? Dê a ela a oportunidade de ter filho. Eu não consigo entender. Ela sempre serviu o Senhor. Ela sempre foi muito boa ao Senhor. E o Senhor mesmo assim não deu esse privilégio ainda. E aí um dos dias eu me despedindo dos meus amigos, né, na hora até mesmo, eu já tinha determinado uma data que eu ia de arrasto pra cima pra tirar isso, e aí a minha irmã me liga. Quando a minha irmã me liga, a minha irmã me fala: eu tenho uma coisa pra te contar. E eu falei: o quê? Ela falou assim: você vai ser tia, eu tô grávida. Aquilo ali pra mim foi, assim, eu não consigo explicar o sentimento que é, o que eu senti lá na hora. Eu sei que eu comecei a gritar, eu tava na casa de um amigo na hora, eu tava me despedindo dos meus amigos sem que eles soubessem. E aí eu comecei a gritar, eu entrei em desespero, eu fiquei extremamente feliz. É como se eu tivesse ganhado a Mega Sena, é como se algo extremamente esplêndido tivesse acontecido, e de fato aconteceu. Aquele momento eu comecei a entender o amor de Deus por mim. Aquele momento eu comecei a entender que pela minha vida inteira eu levei o que a sociedade, o que a religião tinha pregado para mim. Porque eu não conseguia mais falar com Deus. E quando eu falei com Deus, independente de falar assim com as palavras certinho que normalmente a gente aprende, eu me permiti falar, eu me permiti conversar com Ele do jeito que eu converso com um amigo, do jeito que eu converso com alguém muito íntimo, porque isso, Deus quer, Ele quer ser íntimo da gente. Se passaram anos, né, as coisas foram melhorando, o Davi cresceu, o Davi nasceu, um menino apaixonante. Eu sou apaixonada com meu sobrinho, né, com os meus sobrinhos. E aí, novamente, eu passo por uma prova, que é a minha irmã ter tido um burnout, onde ela deu uma convulsão, onde ela deu um AVC. E aí, dentro desse processo, eu lembro que eu estava dormindo, né, em uma pousada próxima à casa dela nesse dia. E aí ela pegou e aconteceu o que aconteceu na casa dela, e o meu cunhado começou a me ligar. Só que o meu celular ele estava desligado porque estava descarregado. Só que no meio da noite alguma coisa aconteceu, eu falei assim: eu preciso colocar meu celular para carregar. E eu coloquei meu celular para carregar.
Quando eu atendo ele me fala o que aconteceu. Eu desço rapidamente para casa dela, eu tava próxima, graças a Deus. Eu desço rapidamente para casa dela. E aí, quando eu chego lá, eu dou de cara com ela deitada e a minha irmã perdeu a memória. Minha irmã não sabia o nome das pessoas, a minha irmã não sabia o que tinha acontecido, a minha irmã não sabia onde morava. A minha irmã sabia que tinha um filho, mas não sabia a idade dele, não sabia o nome, mas ela tinha ciência que ela tinha esse filho. Ela não lembrava de muitas coisas, nomes de fruta, nome de alguns objetos, ela não lembrava, né? Ela só apenas, enfim, lembrava de pouquíssimas coisas. E ela foi pro hospital, ficou lá dentro muito tempo, né? Dentro do CTI, UTI, não sei te falar, onde ela podia receber pouquíssimas visitas. E aí, faltando pouco tempo, né? Depois de um tempo, assim, ela já lá dentro, já se recuperando muito bem, ela lá dentro, ela pegou e quase tendo alta, ela deu uma nova crise. Quando ela deu uma nova crise, ela novamente teve que ficar mais tempo dentro do CTI. E quando ela deu essa crise, eu entrei em desespero. Porque eu falei assim, cara, a pessoa mais importante da minha vida, o que tá acontecendo? E aí eu peguei e comecei a orar, e eu lembro que eu entrei pra dentro do meu quarto e orei com Deus, eu falei com Deus durante umas 3 horas. E falei com ele, falei, Deus, me mostra o seu poder. Eu quero que o Senhor me mostre o quão poderoso o Senhor é. Use a minha irmã para me mostrar isso. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou cheio de erros, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu preciso sentir o seu poder. E eu preciso sentir o seu poder para que eu possa levar para as outras pessoas isso que aconteceu. Eu não entendo o que o Senhor quer dizer comigo diante disso, porque é a vida dela. Se possível, troca a vida dela pela minha, mas não deixe que nada aconteça com ela, porque minha irmã tinha um filho, minha irmã precisava, ele precisava da minha irmã. E aí eu conversei com Deus, eu orei, eu chorei, e eu senti algo tão poderoso, tão incrível. E eu falava com ele, eu deixo em suas mãos a vida dela. E eu sei, eu confio que o Senhor vai fazer o extraordinário, mas me mostra o poder do Senhor tem. E a minha irmã, sem previsão de alta, 3 dias depois a minha irmã foi pro quarto. Depois que a minha irmã foi pro quarto, mais ou menos, faltando poucos dias, a minha irmã teve alta. E hoje, se você conversar com a minha irmã, você olha pra minha irmã e você não acredita, você não percebe que aquilo ali aconteceu. E o que eu entendi foi o seguinte, Deus falando comigo é o seguinte, filha, acalma o teu coração. Venha até a mim exatamente como tu és. Faça de mim o seu amigo íntimo. As coisas não vão acontecer do seu tempo, do jeito que você quer. Eu sou o dono disso, eu tenho poder sobre isso. Então vai acontecer no momento em que estiver pronta para receber aquilo que eu tenho para lhe dar. E desde então, a minha irmã, hoje, se você conversa com ela, você não fala que ela passou por nada disso. Ela, cada dia que passa, ela me surpreende mais, ela é uma inspiração, ela é um exemplo para mim, ela significa muitas coisas na minha vida. Não foi só isso que eu vivi, essa prova, e depois eu conto outras provas para vocês, mas comenta aqui o que vocês acharam, se vocês querem ouvir as outras coisas. Mas o que eu te falo é o seguinte, não é porque você é homossexual, não é porque você é lésbica, você é bi, você é trans, o que você for, que Deus não vai te ouvir. Se você tem dificuldade, eu vou te dar uma dica aqui no finalzinho desse vídeo. Crie um grupo no WhatsApp, Deus, eu e Deus, como se fosse um diário seu, e desabafe lá dentro. Você vai ver que as coisas vão acontecer na sua vida e você vai se sentir mais leve. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo e eu espero que você permita ser amigo dele exatamente como você é.